Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, assim repetimos um trecho da oração de Jesus. Ilumina-nos, Senhor, para que compreendamos o que temos orado repetidas vezes. Ilumina-nos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos e irmãs, eu, domingo passado à noite, trouxe uma reflexão sobre só o verso 9 da oração conhecida como oração dominical. Então eu gostaria muito, como muitas pessoas que estão aqui hoje de manhã não estavam domingo à noite, né? Eu quero pelo menos abordar os pontos principais da reflexão de domingo à noite. Penso que é importante a nossa comunidade conhecer esse olhar sobre essa oração dominical. E vou começar a pensar também na segunda oração dela hoje de manhã, tá? Na segunda parte da oração, né? A minha pergunta primeira é sobre a compreensão da palavra dominical. Muita gente acha que dominical se refere a domingo e não é isso, né? Dominical se refere à palavra Dominus, que é do Senhor. Isso é importante a gente pensar. Tradicionalmente a gente fala assim, a oração dominical, né? A oração de domingo. Não é de domingo, é a oração do Senhor. E a gente vai tentar entender o porquê que essa oração é conhecida como a oração do Senhor, né? Não é só apenas porque a gente é cristão e tem Jesus Cristo como Senhor, tem um aspecto cultural muito maior, uma abrangência muito maior, quando a gente diz, olha, essa oração é a oração de Jesus. O que isso significa? Isso é importante a gente compreender, porque no primeiro século, dentre os rabis, que eram os mestres da lei, e cada rabi tinha em torno de si um grupo de discípulos, a gente tem algumas coisas importantes em torno do rabi Jesus. Primeiro, que era o único rabi que tinha em torno de si também discípulos. Isso já muda completamente a maneira como que Jesus ensinava. É o rabi que teve coragem de tirar uma mulher da cozinha e botar na sala para aprender, aos pés do rabi. Para dizer que o lugar de mulher não é na cozinha, né? Na cozinha tem que estar quem suja, né? Quem utilizou a cozinha. Qualquer adulto funcional sabe disso, né? Se eu vou à cozinha e se eu utilizei alguma coisa na cozinha, eu tenho que deixar limpo. É simples assim. Bom, então, a primeira observação é. A segunda observação é que no primeiro século, cada rabi tinha a sua oração, que era tida como o resumo dos principais pontos dos seus ensinamentos. E isso é importante a gente rememorar. É mais ou menos como a gente criasse ali uma poesiazinha, né, que a gente vai repetindo. Lutero fez isso com os primeiros sermões. Lutero usava canções populares alemãs, bem ritmadas, pegava o seu sermão e encaixava. Nós conhecemos isso como paródia. Sabe como faz uma paródia? Só que a paródia tem um lance mais hilário, né? Perto da comédia. Mas Lutero pegava as canções populares alemãs e colocava os principais pontos daquilo que ele ensinava para que as pessoas fossem para casa cantando, cantarolando aquilo para que aquilo fosse fixado. Então, quando os discípulos chegam para Jesus, e homens adultos, judeus, eles sabiam orar, porque eles foram criados num contexto de oração desde que estavam no ventre da mãe. Então, eles já sabiam orar, na hora que nasceu, eles sabiam orar, né? No exagero aqui. Mas é importante a gente entender por que eles pedem a Jesus que Jesus os ensine a orar. É porque eles queriam que Jesus
falasse para eles quais eram os principais pontos dos ensinamentos de Jesus. Por isso que temos a oração dominical, a oração Dominus, a oração do Senhor, a oração de Jesus, que tem os principais ensinamentos de Jesus naquele momento ali, dos seus discípulos e discípulas. Tá bom? Então isso é muito importante a gente saber e valorizar essa oração, né? Você tem todo um contexto ali de mudança, né? dessa fixação. Uma outra característica importante para nós, que eu falei domingo à noite também, e eu quero falar hoje de manhã, é que essa oração, ela, como todas as outras orações rabínicas, elas eram ritmadas. Só que o ritmo é muito diferente do nosso ritmo. Por quê? Primeiro que a gente tem culturas completamente distintas, né? Muito diferentes. Não dá para você pegar uma cultura hebraica do primeiro século e comparar com uma cultura latina do nosso século. São coisas muito distantes. E tem gente que quer trazer a mesma maneira com que aquele povo vivia, né? Como se aquilo fosse a forma com que a gente precisa viver hoje. Da mesma forma com que a mulher era lá, com que o escravo era lá, com que isso é um anacronismo assim, gritante, absurdo, bizarro, inclusive. Não é assim que a gente lê a Bíblia. Não mesmo. Não é trazer aquilo que aquele povo vivia e colocar aqui. Não é. A Bíblia é um texto... Primeiro que a Bíblia não é um texto, né? A Bíblia não é um texto. A Bíblia é uma coleção de textos. Uma biblioteca. E nessa biblioteca eu tenho gêneros literários completamente diferentes e distintos. E eu preciso tratar cada gênero literário com a sua responsabilidade. Primeira observação. Segunda observação. Eu não posso pegar um texto que eu considero sagrado e inspirado e ter uma leitura rasa, superficial e literária desse texto. Esse texto ele exige. É o texto que exige. Não é a gente que quer dar, não, porque era muito mais fácil ter uma leitura literal. Muito mais fácil. Né? Um sermão que eu gasto 4 horas, 5 horas, 3 dias para fazer, eu faria em 15 minutos. Eu leria a Bíblia para vocês e, né? Não é isso, Bíblia? É muito mais fácil, mas não é assim, né? Quantos dias a gente fica debruçado para 15 minutos aqui? Então vamos lá, deixa eu ver se eu cumpro meus 15 pelo menos. Então, é mais ou menos isso, tá? Bom, olhando para trás, eu preciso tentar entender o que esse texto tinha de importante. E eu estou aqui num texto que ele é essencialmente poético, porque os rabinos usavam o gênero literário da poesia para as suas orações, para que os seus discípulos caminhassem com aquela oração sendo repetida todas as vezes. Então nós temos um texto que tem um ritmo diferente do nosso, porque a gente, quando pega uma poesia, a gente tem uma rima de sons, é um ritmo de sons, né? Então a gente vai caminhando com os sons, tudo tem que, de alguma forma, ter uma harmonia para a nossa música, para a nossa poesia. Pelo menos a cada número de oração tem que combinar alguma coisa para a gente ter aquela emoção da poesia, para você ser envolvido por aquela poesia, por aquela música, né? Se não tiver isso para a gente, não vai encaixar. Lá no contexto do primeiro século, no contexto judaico, o que eles tinham para gravar não é fixação de sons, como a gente tem, é uma repetição de ideias. E eu trouxe como exemplo o cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. As duas frases dizendo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa com palavras diferentes, porque é assim que a cabeça dos judeus funcionava naquele momento. Eram ideias repetidas. Minha alma engrandece ao Senhor. Uma afirmativa. O meu espírito, e a alma e o espírito para eles é a mesma coisa. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Está lá o meu Senhor. Eu estou repetindo ideias, isso chama paralelismo. E aí eu utilizei isso na primeira parte da oração do Pai Nosso. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Para a gente tentar entender o que Jesus estava querendo ensinar nesse paralelismo todo, né? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por que o nome do Pai Nosso, que está nos céus, tem que ser santificado? O nome de Deus não era santificado no primeiro século? Será que os judeus não usavam algum nome santificado para conversar com Deus nas suas orações? O que é ser um nome santificado?
Por que o nome Pai tem que ser santificado aqui? Porque quando a gente olha esse contexto, tem a primeira observação que quem sabe o nome, quem põe o nome, tem o domínio sobre o nome. Então, numa família judia, quem põe o nome é o pai. Por quê? Porque o filho é propriedade do pai. É isso. Então eu domino o filho, é minha propriedade. Tá bom? É por isso que Deus não deu o seu nome a Moisés. É por isso. É por isso que Deus não tem nome. E não adianta distorcer, amarrar, fazer curva no texto para dizer que o nome de Deus é Jeová, ou Javé, ou Ieoa, ou Iaá. Não é. São 4 consoantes sem nenhuma condição de ser vocalizada. Deus não se mostra como nome, não tem nome, porque Ele não quer estar sob o domínio de ninguém. Ele não se coloca nesse lugar para ser dominado por ninguém. Nem nome e nem imagem. Senão a gente faria com Deus a mesma coisa que muitas mulheres fazem no interior com o imagem de Santo Antônio. Eu domino. E eu penduro o Santo Antônio lá, de cabeça para baixo, falo para ele, vai ficar aí até arrumar um marido para mim. Estou dominando Santo Antônio. É por isso que Deus não criou uma imagem de si, é por isso que Deus não falou o nome dele, porque Ele não se coloca nesse lugar manipulável por nós. Tá bom? Segundo, uma observação muito importante, que quando Ele fala eu sou do que eu sou do eu sou, então desse sou aí, se a gente vai de fato olhar o que é o eu sou, a gente tem um problema no texto em hebraico. Porque o texto em hebraico não existe tempo presente no texto em hebraico. O texto em hebraico tem 2 tempos só. O hebraico tem o tempo completo e o tempo incompleto. É só isso. São 2 tempos. É aquilo que já está completo e aquilo que está incompleto. E ele fala no tempo incompleto. É mais ou menos assim, eu serei aquilo que eu serei o que vai libertar. Ele está dizendo, Moisés pergunta, eu vou no nome de quem? Você vai no nome daquele que vai fazer a libertação do povo. Eu serei aquele que libertarei o povo. Ponto. Não tem nome aqui. E aí, tem títulos. Vários títulos. Muitos títulos no Antigo Testamento. Muitos títulos. Né? Então, se não tem nome, como que Deus era conhecido lá no Antigo Testamento? Ele era conhecido por vários títulos. Senhor, Senhor dos Senhores, Rei, Rei dos Reis, o Altíssimo. Era assim que o povo do Antigo Testamento falava com Deus. E nós repetimos isso nas nossas orações, de maneira muito especial, quando a gente rebusca muito, né? Ó Altíssimo Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E não vai ficar bonito, né? E a gente olha, opa, que espiritual, que moço. É bonito o jeito que ele fala. Não é verdade? Então, a gente precisa entender que esses títulos eram utilizados porque assim, naquele momento histórico, Deus era visto por aquele povo, inclusive como um Deus bélico, o Senhor dos exércitos, o que vence as guerras, o que mata, o que domina no meu nome, o que faz o meu reino crescer. É por isso que Jesus não foi acolhido como o Messias, gente, porque a expectativa judaica de Messias era um cara violento, político, bélico. Olha a expectativa dos judeus. Eu quero alguém que enfrente esse opressor, maravilhoso, né? E é isso mesmo. Mas que não só vença o opressor, mas que faça do meu Estado de Israel grande e poderoso como ele era na época de Davi e Salomão. Para ele ser grande e poderoso como ele era na época de Davi e Salomão, todos os povos em torno da Judéia deveriam ser dominados novamente. É isso que você acredita que Deus faz? Domina o povo? Com guerra? Desse Deus, irmãos e irmãs, eu sou ateu. Não consigo. Não consigo. E aí, as minhas anotações mudaram de página sozinho? Peraí. Como é que eu estou? Ai, Gentinha, me ajuda. Então eu tenho todos esses títulos. Mas esses títulos, eles trazem para mim uma outra ideia.
Qual é a ideia? É a ideia de que todos esses títulos eram usados de forma santificada, sacra, em todas as orações. Todo mundo ali naquele contexto entendia que quando se fala Senhor, Senhor dos senhores, Rei, Rei dos reis, ó Altíssimo, tudo isso era muito fixado e muito comum nas orações rabínicas daquele momento. E aí quando os discípulos chegam e falam assim, Jesus, qual que é a sua oração? Ele fala assim, não é Senhor, não é Senhor dos senhores, não é Rei, não é Rei dos reis, não é o Altíssimo, é Pai nosso. Não é só meu, é nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Olha o paralelismo aqui poético. A segunda frase, que nome? Que nome que seja santificado? Santificado seja o nome do Pai, porque o nome do Pai não era santificado. Ninguém nunca tinha pensado num Deus que fosse Pai. E lá naquele contexto, e eu preciso hoje trazer a principal característica da paternidade e da maternidade, que é o quê? O que é essencialmente ser pai e ser mãe? Essência de pai e mãe é o quê? Cuidar. Então, quando eu falo que ele deixa de ser senhor, deixa de ser senhor é horrível, né, gente? Né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Quando eu não vou me referir a Deus como senhor e como pai, eu estou dizendo que o Deus de Jesus Cristo é muito mais todo cuidadoso do que todo poderoso. E a gente tem uma herança de um Deus todo poderoso. Falei na escola dominical hoje, inclusive. De um Deus que tem controle de tudo, caracteriza a nossa teologia reformada. Que domina sobre tudo. Tudo está no controle. Nós cantamos isso aqui, né? Cantamos isso. Tudo está no controle de Deus. E eu tenho perguntas sem respostas quando eu acredito num Deus que controla tudo. Como um Deus pode controlar tudo e permitir uma criancinha de 3 anos ser estuprada? Como eu vejo um Deus que controla tudo, que é todo poderoso, e vejo tanta violência e maldade no mundo? Tanta injustiça e exclusão? Como que eu vou abraçar um Deus que é todo poderoso, que controla tudo, e não pensar em um Deus que é muito mais Pai, todo cuidadoso, que sofre quando o filho sofre, que chora quando o filho chora, que está do lado do filho quando o filho está de sofrimento, que se a filha está angustiada, ele está ali angustiado com ela, cuidando, dando sustento, dando suporte, dando apoio, falando aqui, nós vamos passar por isso tudo aqui, eu vou te dar. Então eu preciso pensar com vocês hoje sobre um Deus que seja muito mais cuidadoso como Pai, do que muito mais todo-poderoso como Senhor, como Rei. Porque a essência da paternidade e da maternidade é cuidar, não é dominar. Não é dominar. Não é. E a gente tem um Deus que domina. É esse Deus que a gente traz da nossa teologia reformada. E eu pergunto, é mesmo? Será que isso responde às nossas questões atuais? Será que isso responde a essas dores e esses sofrimentos? Segundo, quando eu falo de um Deus que é Senhor, eu estou falando que em torno do Senhor tem o quê? Escravos. Não é? Quando eu falo de um Deus que é rei, em torno do rei tem o quê, pessoal? Súditos. Quando eu falo de um Deus que é altíssimo, em torno do altíssimo tem o quê? Rebaixados. E quando eu falo de um Deus que é pai, o que tem em torno dele? Vocês percebem a diferença da oração dominical do Senhor? Vocês estão percebendo o que Jesus está ensinando? Que Deus não quer em torno dele escravos. Jesus disse isso. Não chamo vocês mais de servos. Como era comum um rabino se referir aos seus discípulos. Nós chamamos vocês de quê? Amigos.
Quantas musiquinhas a gente tem, né, que a Cátia, na divisão de educação cristã infantil, sobre Deus ser amigo da gente, a gente não ouve, né? A gente passa, a gente fica com o Senhor, a gente fica com o Rei, fica com o Altíssimo. Parece que a gente quer ser escravo. Parece que a gente quer ser dominado. Eu não quero ser filho e filha. Não é? Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu preciso trazer isso para vocês e encerrar, iniciando a reflexão da segunda parte da oração. Que eu tenho um pedido de Jesus Cristo para que o nome do Pai seja santificado. É isso que Jesus está dizendo. E às vezes a gente faz isso, todo domingo a gente faz essa oração sem pensar. Santificado, o que isso significa? Por que tem que ser santificado? E não é ele que tem que ser santificado, é o nome do Pai. Para eu ter uma relação familiar com Deus. Né? E eu preciso desmistificar também, né? Porque muita gente aí tem, na década de 80 tem um autor aí que falou que o Abba é o paizinho querido, feito só pelo bebezinho, a criança. Nada disso, tira isso. Isso é um autor, pai é pai. Um judeu de 40 anos fala que seu pai é o Abba. É a palavra Abba que Jesus usou. Ponto. Pai, no contexto judaico. Então esse contexto judaico de paternidade estava sendo para Jesus uma referência para que todos os seus discípulos e discípulas olhassem para Deus. Né? E por que ele usa o pai? Porque ele está no contexto patriarcal. Porque tudo bem usar mãe, porque Deus tem sexo, tem dinheiro. Né? A gente tem um tricô disso aqui, né, filho? Maravilhoso. Mas é isso. Eu preciso entender isso. E segundo, eu tenho o verso 10 dizendo assim: venha o teu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra do mesmo jeito que ela é feita no céu. Venha o teu reino. Então qual reino? É o reino do rei? Não. É um reino de família. É um reino de pai. Onde eu não sou súdito, eu sou filho. Que os seus princípios sejam estabelecidos nesse nosso jeito de viver aqui. Que para eles entenderem, eles chamam de reino. É a nossa forma de entender, a gente é família. E família, a gente, é interessante porque a gente tem umas... Nossa, gente, o lugar que eu mais trombo na vida é na família, sabia? Não sei se é diferente com vocês. Se for diferente com vocês, eu vou pedir oração para vocês. Porque o lugar que eu mais trombo na vida é dentro de casa. Meu Deus do céu. Tem muitas explicações sociais para isso, mas é o lugar onde a gente mais tromba. Gente diferente, né? Eu tenho um filho e uma filha. Meu Deus do céu, um é sol, o outro é água, o outro é noite, o outro é dia. Gente, eles só têm 2 anos e 2 meses de diferença, nasceram do mesmo ventre. Meu pai, do DNA está tudo certinho. E eu falo, Jesus, como pode ser tão diferente assim? Nosso Senhor, não é diferente? Tudo diferente. E é esse desafio que a gente tem para lidar com o diferente, que ensina a gente a lidar com o diferente na vida. Na vida. Então esse reino, olha só, olha que coisa linda isso. Ele vai falar que ele venha, que ele se estabeleça, que seja concreto, que ele aconteça. Mas o reino é onde eu tenho pai, onde eu sou filho, filha. Do mesmo jeito que ele é na eternidade. Com essa referência de eternidade. Com essa referência de céu. Com essa referência de algo superior, sublime, maravilhoso. Mas que ele seja aqui. Não é? Jesus falou assim: tira a gente daqui, desse reino, e leva a gente para o reino do Senhor do céu. Não foi essa a oração de Jesus. Jesus não pediu para que a gente saísse daqui, não pediu para que a gente tirasse o pé da terra. E tem um monte de gente tirando o pé da terra. Não, a oração de Jesus é que aqui aconteça do mesmo jeito que é aí. Mas aqui. Primeiro porque aqui, na ótica de Jesus, é algo muito bom. Gente, olha que coisa boa olhar para vocês hoje, ver vocês aqui hoje. Meu Deus, eu vou fazer uma reclamação com vocês porque falta um café ali fora. Não é, né? Pão de queijo, bolo de fubá, de manhã cedo, todo domingo. Seria maravilhoso isso. Não é? Eu sei que eu já passei dos 15 minutos, eu estou encerrando. E aí, a gente
precisa entender que esse reino tem que acontecer aqui, na terra, porque aqui é muito bom. É muito bom. Viver é muito bom. Encontrar outras pessoas aqui é muito bom. Ter o desafio de lidar com outras pessoas é muito bom. É muito bom entender que a gente tem um Deus que é perto, que é Pai, e que faz da gente filho, e que quer trazer para nós a maneira dele viver aqui, agora, nessa terra, com todo mundo. Com todo mundo. E é com essa reflexão que eu convido vocês para comer o pão e beber o cálice. Para que esse jeito de viver, esse reino, né? Que tem um Pai presente, cuidador, zeloso guardador, né? Como a antiga oração católica, né? Zeloso, que vela, aceso ali, ilumina o tempo inteiro a vida da gente. Está ali, ó. O reverendo Márcio, eu trago aqui, porque ele ama essa palavra, explicar o que significa velar, né? Cuidar, aquecer, iluminar, sempre presente. Que assim a gente possa rememorar a morte desse que deixou para a gente a oração dele, a maneira com que ele via Deus, e que a gente veja Deus do mesmo jeito que Jesus via Deus, que a gente se relacione com Deus do mesmo jeito que Jesus se relacionou com o Pai, que a gente seja para o mundo a mesma coisa que Jesus foi e é para o mundo, que a gente ame como Jesus amou, que a gente acolha como Jesus acolheu, que a gente olhe o outro como Jesus olhou o outro, que a gente abrace como ele abraçou, que a gente toque como ele tocou, sem considerar que a sociedade da época dizia que aquela pessoa que estava ali era impura, e passar por cima de se tocar. Mesmo a sociedade dizendo que aquela pessoa era impura, mesmo a religião da época excluindo e dizendo que aquela pessoa era impura, ele ia lá e tocava, amava. Que a gente seja assim, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para a mesa do Senhor. Estendamos as nossas mãos e recebamos a bênção no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos.